Você entra numa livraria qualquer e tem uma prateleira que te chama a atenção. É a mais volumosa e colorida, sempre atraindo pessoas, de crianças a adultos, dos mais diferentes tipos. Curiosamente, é a prateleira com os menores exemplares ali presentes. É a prateleira dos mangás. Fale com qualquer dono de comic shop e ele vai te dizer que o tipo de quadrinho mais vendido são os mangás. Se a tua cidade ainda tiver bancas, visite-as e veja. Além de álbuns da Copa do Mundo e uma rotisserie, o maior número de produtos presentes ali são mangás. Mangás e a sua adaptação animada, animes, se tornaram a maior força cultural do século, uma indústria pujante que ameaça colapsar e sempre se reinventa, atraindo cada vez mais fãs dos mais diferentes tipos. Do típico nerd ceboso ao e-girl, do crítico de cinema ao otaku de cria, todo mundo ama mangás e animes. Mas qual o segredo por trás dos animes? E como você pode encantar leitores como os autores japoneses? A resposta tem 4 sílabas: Kisho Tenketsu. Kisho Tenketsu é o termo japonês para um tipo de poesia que surgiu na China ao longo do século IX. Originalmente, ele se chamava Kyuan-Joeju e tinha sua estrutura dividida em 4 linhas. Um dos poemas clássicos que exemplificam essa estrutura é The Farewell, de Wang Wei. Aqui eu trouxe ele traduzido de forma livre. Despedimos-nos um do outro ao lado da colina. À medida que o dia dá lugar ao crepúsculo, fecha o portão de madeira. No próximo ano, na primavera, haverá novamente relva verde. Mas será que o meu estimado amigo voltará? Originalmente, o poema tinha de 5 a 7 caracteres de comprimento e 4 linhas que representavam o ato da história. A primeira linha é a introdução. Temos 2 personagens, um cenário bucólico e uma despedida. Na segunda, há o desenvolvimento dessa despedida, onde apenas um dos personagens sobra em cena e ele está se isolando. A terceira linha nos apresenta um plot twist, onde somos afastados da cena inicial para um lugar novo. Passamos das circunstâncias presentes para as reflexões internas do poeta, que já anseia pelo futuro. Finalmente, na quarta linha, esses 2 mundos são unidos, terminando com o reencontro dos amigos, mas em um tom melancólico, pois é apenas uma possibilidade futura. Essa estrutura tornou-se popular por conta da sua progressão lógica, que fica ainda mais evidente quando contrastada com uma reviravolta surpreendente na terceira linha, a qual funciona quase como uma volta no soneto. Da China foi para a Coreia e de lá para o Japão, onde se tornou Kisho Tenketsu. O termo deve ser entendido não como palavras, mas como uma sigla, onde cada uma delas representa um pedaço da história que juntos formam uma narrativa em 4 atos. O Ki é a introdução. Aqui é onde os personagens e o mundo são apresentados, onde toda a informação necessária para entender a trama é apresentada. Sho é o desenvolvimento. Aqui é onde a história começa a se desenrolar, onde a trama engrossa e podem aparecer complicações ou conflitos. Ten é o plot twist. Esse é o ponto onde há uma mudança brusca na ação ou uma revelação surpresa. É o clímax nessa estrutura narrativa. Ketsu é a resolução. É aqui que a história é finalizada. Essa seção pode apresentar uma conclusão, oferecer uma reflexão ou um comentário sobre os eventos da história, deixando os leitores com um certo senso de ambiguidade. Essa estrutura é aplicada em todos os níveis da história, indo desde a grande estrutura narrativa que envolve todo o world building até aos arcos narrativos dos personagens secundários. Essa estrutura é conhecida como estrutura sem conflito, porque somos apresentados a personagens simples, que estão apenas vivendo as suas vidas numa boa, até que algo acontece que os força a sair desse padrão que eles seguem. Isso contrasta diretamente com a estrutura clássica ocidental, com algumas implicações filosóficas e sociais, inclusive. A obra basilar da narrativa ocidental é a Poética de Aristóteles. Nela, o filósofo nos apresenta a estrutura do que seria uma obra ideal. Dentre diversos elementos que formam a narrativa ideal, Aristóteles dedica mais tempo ao enredo. Para ele, o enredo não apenas deve conter começo, meio e fim, mas também o erro, o ponto de virada e o reconhecimento. O erro geralmente ocorre no início da narrativa e dá o pontapé inicial a uma sequência de eventos que enredam o personagem em uma série de situações sobre as quais ele não tem muito controle. Isso se estende até o momento de virada, onde o personagem finalmente sai de seu infortúnio e a história começa a ficar mais favorável a ele. Através da virada vem o reconhecimento, que traz ao personagem alguma informação escondida, mas que nos permite compreender o desenrolar dos eventos a partir de uma nova perspectiva, dando um novo rumo à história. Essa estrutura básica viria a ser estudada, adaptada e ampliada por uma infinitude de estudiosos, gerando a representação visual de Gustav Freytag, por exemplo, e a estrutura de 3 atos do Sid Field. Não importa a variação, a estrutura narrativa ocidental sempre se preocupa com a seguinte questão dramática: o herói poderá alcançar o seu objetivo? No Oriente, isso seria chamado de estrutura dármica.
onde o personagem está perseguindo um dharma específico, um caminho ou forma em direção ao objetivo final. No entanto, no Kisho Tenketsu temos um herói que está apenas seguindo com a sua vida até que ele é forçado a reagir a um evento bizarro, a uma circunstância surpreendente. Essa estrutura está mais ou menos presente em qualquer anime. Um clássico como Yu Yu Hakusho nos apresenta essa estrutura em seu primeiro episódio, onde vemos um personagem seguir com sua vida tranquilamente até que é morto, e o anime se desenrola a partir daí. Dragon Ball Clássico também apresenta essa estrutura narrativa até mais ou menos o primeiro torneio de artes marciais, onde Goku se torna mais proativo e a narrativa se molda mais às estruturas ocidentais, especialmente quando as influências sci-fi se fazem mais presentes na história. Mas vemos essa estrutura brilhar mesmo em animes dramáticos e de slice of life, como Kids on the Slope e Meu Amigo Totoro. O estúdio Ghibli, aliás, é a maior referência atual quando falamos de Kisho Tenketsu, pois seu principal criador, o Hayao Miyazaki, valoriza muito essa estrutura narrativa. No caso, não apenas por ele gostar de contar histórias assim, mas também porque ele valoriza profundamente a cultura tradicional japonesa. Mas o melhor exemplo dessa estrutura narrativa, na minha opinião, e o que eu vou apresentar aqui, provém de um dos meus quadrinhos e filmes favoritos, A Voz do Silêncio. O filme é adaptado de um mangá publicado entre 2013 e 2014. Ele conta a história de Shoko Nishimiya, uma garota que nasceu surda, e o valentão da sua sala, o Shoya Ishida, que não media esforços para zoar a menina. Este é o Ki, a introdução da história. O que se segue é o Sho, o desenvolvimento lógico. Um dia, Nishimiya perde a paciência e briga com Shoya, o que faz com que ela se mude de escola e Shoya recebe a fama de valentão, a qual o transforma num adolescente solitário e deprimido. Desta forma, ele decide se suicidar, mas numa tentativa de fazer as pazes com seu passado antes de encerrar tudo, ele reencontra Nishimiya. Só que ao contrário do que Shoya esperava, Nishimiya não o trata como os outros. Ela o recebe de coração aberto, e os dois começam a desenvolver uma amizade. Amizade esta que cresce e se expande, incluindo outras pessoas. E apesar de todos os dramas pessoais que cada um enfrenta, as coisas parecem se acertar e seguir bem. Até que chegamos ao Ten, o ponto de virada. Durante o festival, sob uma chuva de fogos de artifício, é Nishimiya quem tenta cometer suicídio, e Shoya a salva. Mas para isso ele cai num rio e entra em coma. Aqui as emoções transbordam, temos diversos personagens se enfrentando e muitos segredos vindo à tona. E por fim, o filme conclui com Shoya e Nishimiya se entendendo novamente, prometendo um ao outro ajudar a viver. Esse é o Ketsu, harmonizando de forma simples, mas profunda o passado, o presente e o futuro. O filme ainda utiliza recursos visuais para salientar essa estrutura, como a da cena final, onde os rostos das pessoas ao redor de Shoya são revelados, mostrando que ele está aberto a todos finalmente. Mas não é sobre esses aspectos que estamos falando aqui. Por enquanto, estamos apenas discutindo a estrutura narrativa e esse é um exemplo perfeito. Acompanhamos a história desses personagens com prazer. Pequenos conflitos surgem aqui e ali, mantendo a história interessante, mas são os relacionamentos que se constroem que mantêm ela viva. Em nosso âmago, sabemos que algo deve acontecer, mas ao longo de toda a história somos levados a crer que não, que está tudo bem. Até que vem a revelação, e aí descobrimos novas camadas. Isso quando já se passou mais da metade do filme, e isso é o que chama tanta atenção. O drama pode mudar drasticamente, subitamente lembramos daquela sombra que causava tensão no começo do filme. É uma estrutura narrativa muito boa para causar no espectador aquilo que o Aristóteles falava: temor, piedade e catarse. Mas tudo isso sem seguir uma estrutura típica ocidental que o filósofo defendia. E agora eu lanço o desafio para você. Onde mais você é capaz de encontrar a estrutura do Kisho Tenketsu? Deixa aí nos comentários outras obras que você acha que seguem essa estrutura. Uma dica: o encanador mais famoso dos games também é uma aula de Kisho Tenketsu. Mas isso é um tema para outro vídeo, para outra oportunidade. Por enquanto, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma hypada se você estiver assistindo pelo celular e nos vemos na próxima. Falou!